Irreverente em performances cheias de personalidade, nosso convidado fez de Dourados uma cidade que dança. Nascido em Palestina, no interior de São Paulo, ele veio para terras douradenses com apenas 5 anos de idade, junto com a família lá nos anos 70. Se formou em educação física e se tornou um coreógrafo e bailarino referência no município. Temos o prazer de receber aqui no Talentos Regionais, Rilvan Barbosa. Rilvan, obrigada pela sua presença aqui no Talentos Regionais. Muito obrigado pelo convite, agradeço demais o convite. Eu acho que é de grande importância estar participando desse Talentos Regionais aqui. Rilvan, para a gente começar, como a arte entrou na sua vida, né? Você tem uma carreira ali que começa na educação, que é um pilar para levar as pessoas para o mundo também da arte e da cultura, né? Para você começou ali? Conta pra gente essa história. Eu posso dizer que começou ali. Eu venho de uma geração muito antiga, eu brinco até que é muito antiga, desde 1995 eu sempre queria fazer parte de uma dança, né? E a gente era limitado na época, esportista também, e aí eu fui convidado para a Secretaria de Educação através da Sirionice Camargo Dortas. Ela teve, eu estava até brincando, a gente tinha uma turma de amizade com os filhos, os amigos ali. Eu estava desempregado na época, trabalhava no Ferro Velho, eu era office boy. E aí eu falei, eu estou precisando de uma vaga de emprego. Ela falou, vai na Secretaria de Educação que tem uma vaga lá de datilógrafo. E aí eu fui, comecei a fazer o teste, fiz os cursos de datilografia, que na época era datilografia, né? E fui aprovado. Então eu fiquei com ela em experiência 3 meses e aí eu fui trabalhando todinho. Quando eu me dediquei maior assim na educação, aí veio o concurso público e aí eu fiz o concurso para administrativo. E a partir daí eu fui seguindo dentro da educação tudo que ela me orientava, que a gente tinha muita conversa sobre isso. E ela trabalhava também na parte esportiva, que era a época FUNSED. Tinha o professor Binho e tudo. E aí ela falou, eu preciso de você para fazer boletim de esportivo. Lá ia eu trabalhar nos jogos escolares que tinha antigamente, jogos abertos. Então eu fui, essa vivência também foi entrando na minha carreira. E aos poucos, dentro daquilo, eu ia vendo as aberturas dos jogos que tinha dança, eu sempre gostava. Então uma coisa foi puxando a outra. Eu já tinha um dom de querer dançar, eu dançava dança de salão, eu tinha meus 14, 18 anos, eu já dançava, né? Então já vim de casa e a partir daí fui abrindo esse leque. E aí quando surgiu a oportunidade, foi quando uma professora veio a Dourados e ela estava captando pessoas para fazer um espetáculo que chamava Grise, nos tempos da Brilhantina. E aí eu falei, tudo que eu queria na época, era o Grise, estava no auge, né? E fomos lá, eu conheci o pessoal e a gente começou a preparar esse espetáculo. E a partir daí foi aonde eu falei, agora é o que eu também quero. Você se encontrou ali? Encontrei ali. Então foi um período assim de grande importância para mim naquele momento. E fui muito bem acolhido, tanto pela Academia Terras, como por o grupo inteiro, né? E aí disso surgiu outros espetáculos, outras danças, o jazz, o contemporâneo, o clássico. Então a minha vida foi se transformando assim, por mais que eu entrei tarde dentro da dança, mas me preencheu. E você já tinha esse amor, como você falou, na adolescência, tudo? Tava ali aquela fagulha, ela só despertou pelo Tava, porque eu sempre brinco assim, eu sempre tinha uma visão do Ney Matogrosso, né? Era o meu ponto de referência, né? Secos e Molhados, então eu sempre tinha performance dele, então eu falava assim, não, era isso que eu já queria, né? Então era isso que eu já tinha dentro de mim, então era uma percepção assim minha, e a partir daí eu tive só uma pessoa que lapidou. E aí para mim foi muito interessante, porque eu fui corrigindo alguns detalhes que eu precisava aprender mais, aprender as técnicas, então isso me fez ser o que às vezes eu me identificava
de olhar num espetáculo e falar, nossa, eu quero dançar desse jeito. Então, e isso não dançava do jeito, mas era similar, então eu buscava sempre fazer uma releitura dos trabalhos, então foi muito interessante. Eu tenho essa curiosidade, né? As suas coreografias são sempre muito irreverentes, modernas, né? Você dança, como você contou, vários estilos aí, tem jazz, dança de salão e tudo mais, mas suas apresentações, especialmente as solos, são muito irreverentes, elas enchem os olhos. Você traz da sua personalidade toda essa bagagem para suas coreografias? O que te inspira no momento de montar uma coreografia para você ou para outra pessoa? Eu sempre, durante todo esse período, eu sempre pesquisei em interessar. Eu sempre falo do Maurice Béjart, que era um coreógrafo francês. Eu não me interesso em dançar, em sim como dançar, entendeu? Eu tenho essa visão assim de como você vai colocar o seu espetáculo, de que forma que você vai mostrar isso. Eu não gosto da arte polêmica e, ao mesmo tempo, você tem que mostrar que sua arte tem um fundamento. Então, as minhas danças, quando é solo, tanto que eu fiz um curso há muito tempo atrás e conhecemos um dos bailarinos de renome nacional, que era o João Roberto de Souza, que era a dança butô. A dança butô ela é uma dança oriental, ela vem de dentro para fora. Então você tem que colocar suas emoções, você tem que falar através do corpo. Então para você, eu sempre falo, para você chegar, o teu braço lá em cima, você tem que demorava meia hora para você fazer a explosão do movimento. Então é uma coisa emocional. Então, quando você coloca isso para um espetáculo, que os meus espetáculos, ele tem uma certa conotação do que eu estou trabalhando. Às vezes eu trabalhei muito com o clima, eu trabalhei muito com o tempo, com o fogo, com o ar. Então eu sempre brinquei com isso daí, com gêneros. Eu tenho um espetáculo Conectados ao Solo, que fala do gênero. Eu tenho um espetáculo que foi Site, que era um vídeo e dança, que eu trabalhei na reserva indígena, na plantação de aveia, na feira livre. Então foram assim espetáculos que tinha sempre uma história de conhecimento para a cidade, sempre pesquisando, sempre mostrando o que realmente aquilo vem da alma. Eu falo sempre isso, aquilo que vem da alma. Então são espetáculos assim que me deixou muita vontade no palco, tá? Eu não me interesso em dançar, em si como eu estou fazendo. Então eu gosto de trabalhar o que eu estou fazendo com a minha alma, com o meu sentimento. Então é assim, dançar por dançar, todo mundo dança, tá? Mas eu tenho que levar essa minha emoção que está dentro de mim para as pessoas entenderem mais, porque muitas pessoas que conversaram comigo depois do espetáculo disseram, nossa, eu me identifiquei com isso, tá? Mas assim, certos detalhezinhos se identificou. Então é isso que realmente a dança proporciona às pessoas, felicidade. Sempre estar sorrindo por dentro e por fora, que não adianta você só sorrir, mostrar só a cara, mas ir aí por dentro. Então eu sempre coloquei a minha arte em primeiro lugar nesse sentido. Além dessa carreira longa de coreógrafo, de bailarino, você também trabalhou com modelos, manequins, você se tornou uma referência disso aqui no município. Como foi fazer esse trabalho, né? Como é lidar com esse universo? Então, o modelo entrou na minha carreira, assim, foi quando eu tive através do Marcelo Fagundes, que um dos nomes também que trouxe para cá vários cursos de modelo, e eu era assessor dele, assistente dele, né? E a partir daí eu comecei a me identificar. Aí eu fui embora, fui morar fora. Quando eu voltei, eu me dediquei mais a essa área. E aí eu comecei a me orientar, me fazer cursos, porque eu já tinha feito curso, nos meus 15 anos também já tinha feito curso de modelo, mas era só por fazer mesmo, para me aprender a ter postura, a se comportar na mesa, aquelas coisas todas. Eu fiz curso de Socila, que na época era curso de etiqueta. Então, tudo isso veio somando para a minha carreira. Quando eu comecei dentro da área do modelo e manequim, eu comecei a lançar os cursos. Então eu tinha 15 alunos, eu tinha 30, depois eu tinha 50, eu tinha 100, então foram aumentando. E disso daí fui abrindo o leque. Eu dava essa orientação de postura, de como desfilar, como se comportar, de festa, de eventos. E aí no meio do caminho apareceu uma personalidade que foi a Emília Chechelli, que foi uma das top model que ganhou no Brasil. Então aquilo deu mais uma alavancada ainda na carreira de modelo.
E eu fiquei muito feliz com isso, aí eu tive mais responsabilidade. Aí veio os concursos de Miss, que daí foi aonde nós tivemos a Michelle Dalzac, que foi uma Miss, uma ponto de referência no Miss Brasil aqui pra gente, ela foi a Miss Brasil e a sexta mulher também na época do Universo. Então, tudo isso foi uma somatória para minha carreira, quer dizer, foi tudo um reconhecimento que eu tive. Essas sabe? Conquistas das pessoas que trabalham. Que trabalhou do meu lado, trabalho. que tive esse respeito, esse carinho de como colocar. Por mais que fale, mas você não saiu daqui, não foi para São Paulo, não, o meu objetivo era só aqui. Eu não tive objetivo de lá fora, eu tive aqui dentro. O meu objetivo era aqui. Mesmo. Então o meu reconhecimento foi aqui. E esse reconhecimento é para mim até hoje o maior tesouro que eu tenho das pessoas que estão sempre do meu lado, que às vezes eu encontro alunos que, eu fui teu aluno, hoje eu estou formado em educação física, estou formado em direito, estou formado em biomedicina, eu fico feliz, eu até fui na formatura deles, então assim, pessoas que tinham 7, 8 anos, hoje são pais, são avós, quase avós, então assim, tudo isso para mim hoje é um reconhecimento e tanto. Porque é uma passagem, né? Modelo é uma passagem, é aquele período dos 12 anos até os 17 anos e depois você vai viver a tua vida. Te ajuda no teu desenrolar da vida, né? Que te aprende a ter postura, te aprende a você falar em público, te aprende a você a se comportar. Então era esse o foco que a gente tinha lá atrás, antes dessa internet que a gente tem hoje, né? Então eu trabalhava bem nessa forma, era tudo ali na prática, era todo sábado, nós tínhamos o Guaraubi que eu fazia, teve o SESI que eu também fazia lá, então foi tudo uma junção de somatória de pessoas e de grupos que me apoiavam, as lojas me apoiavam, muitos desfiles no meio da rua, muitos desfiles dentro de clube, e aí coreografias, então movimentava a parte comercial também. Legal. E assim, Rilvan, a gente percebe que você, claro que é um professor, já ensinou muita gente, mas na sua carreira eu percebo que você sempre estuda muito, né? Você já fez muitos cursos, está sempre em contato com pessoas que são também referências na sua área. Isso é importante para o artista? Sempre conhecer novas oportunidades, novos trabalhos? Por que você está sempre em movimento, assim, não só para ensinar, mas também para aprender? Eu acho que a vida da gente, a gente é sempre aprender cada vez mais, porque ainda mais hoje, quando eu falei, a internet hoje, ela te dá um subsídio e ao mesmo tempo você tem que correr atrás. Porque quando você aprende, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então eu tive muitos professores na teoria, sabe? Eu tive muita, e essa teoria é importante também. Eu sempre procurava me orientar de alguma forma, buscando fora ou aqui mesmo, orientações de professores, de mestres e tudo mais. Para quê? Porque eu colocava isso para a minha arte, eu colocava isso para o meu trabalho. Então, a partir daí, eu comecei a movimentar a minha carreira mais ainda, né? Então, eu comecei a buscar mais conhecimento. E conhecimento nunca é demais. Eu sempre falava isso para meus alunos. Sempre lê, vão atrás. Eu também, às vezes, eu me apego às vezes em algumas leituras que não é do meu feitio, mas eu tenho que estar ali, tem que ler, você tem que se informar, porque você vai chegar a um assunto, você tem que saber conversar, você tem que saber dialogar com as pessoas. E hoje a internet te dá essa rapidez, né? Antigamente você ia numa banca de jornal, tinha o jornal todo dia, você lia o jornal, você tinha uma revista. Hoje é difícil você estar folhando uma revista. E até de moda, eu falava para meus alunos, lê muita moda, porque a moda está mudando muito. Então nós temos moda para todos os estilos, então a gente tem que estar sempre informado, sempre atento. Então isso também, eu sempre tive esses professores que me orientavam dessa forma, conversando, fazendo aula, fazendo cursos. Então como eu te falei, eu fiz durante toda a minha carreira de modelo que eu fiz assim na época, eu fiz 6 cursos. Então com etiqueta, com tudo, professores, era 5, 6 horas sentado na mesa fazendo etiqueta de como segurar um prato, um garfo, fazer isso, como servir americana, francesa. Falar, será que um dia eu vou usar isso? Usei. A gente usa. Aí quando eu fui para a Europa eu tive que usar em alguns momentos. Falei, nossa, agora vem aquele momento de você lembrar. Então assim, é você não deixar o conhecimento de lado, entendeu? Então é o que eu trabalhava com os alunos, é o que eu faço até hoje, quando eu quero
fazer algum trabalho, eu vou pesquisar, eu vou me informar, eu vou ler, eu vou me orientar para ver se aquilo está realmente de encontro ao que... Porque fazer por fazer Faz sentido, né? não faz sentido. Você tem uma longa carreira, não só de entrega, mas também de gestão, especialmente na gestão pública, né? Nas áreas de esporte, de cultura, da dança, né? E tudo mais. Olhando assim de dentro, o que você acha que a gente precisa hoje para fomentar ainda mais a cultura por Dourados? Você que já entregou tanto para a cidade, que fez sua carreira aqui, o que a gente precisa, Ivan? Eu acho que é difícil falar o que precisa, né? A gente precisa de tanta coisa, assim. A cultura, hoje, a valorização dela está começando a surgir. Não vou dizer que está 100%, tá? Ainda falta muito, porque geralmente os políticos falam assim, a cultura sempre é a sexta, sétima coisa a se pensar, vamos colocar assim. Hoje não, hoje nós temos projetos, ampliou uma série de projetos, entendeu? Eu venho de uma gestão que nós não tínhamos o que tem hoje. Hoje você faz um projeto para angariar fundos para o seu espetáculo, para a sua produção, seja musical, seja teatro, seja artes plásticas, seja o grafite, enfim. Então você tem hoje esse recurso financeiro, coisa que a gente não tinha lá atrás. A gente ia dançar na rua, a gente ia dançar na feira, a gente ia dançar em espaços abertos com os nossos recursos. Então falta mais fomentos. Por mais que tenha hoje pouco ali, mas assim, investir mais. Está faltando. Eu fui de uma secretaria de cultura, nós tínhamos grandes encontros de corais, nós tínhamos grandes encontros de bandas e fanfarra, nós tínhamos grandes encontros de teatro. Então acho que está faltando mais isso, trazer essa história de lá de trás, movimentar isso novamente, sabe? Aproximar as pessoas da sua cultura, trazer, da produção cultural. Porque você faz uma produção e você vai apresentar onde? Só para aquele público? A praça é um espaço. Nós já tivemos aí recentemente, eu vou citar o nome, tivemos o Festop maravilhoso aí que foi feito. Então nós tivemos eventos aqui dentro que foram, nós tivemos já o Show da Paz aqui, que já foi maravilhoso. Então nós tivemos vários outros eventos que foram realizados em praça pública. E nós temos espaços hoje, nós temos espaços dentro das cidades ociosos que você pode levar música, dança, teatro, artes plásticas, literatura, o que for, para esses espaços que precisam ser preenchidos, sabe? Nós temos aí, se você andar nos parques aí, não vou dizer que estão 100% abandonados, mas assim, movimentar eles, tanto na parte esportiva como na parte cultural. Fazer mais vida mesmo. Então, e as pessoas querem hoje o parque, eu vou dar um exemplo, quando eu fui para fora do Brasil, você chega no parque e tinha um piano. Então você chegava lá, se você tocar piano, você podia tocar. Então o parque hoje é para você sentar, você contemplar uma arte, seja musical, seja dançante, mas com orientações. Não é fazer por fazer, só para agradar a sociedade, sabe? É saber que você está colocando uma arte para te trazer um conforto. Porque fazer arte polêmica para você ir lá bater de frente com a sociedade, não. Eu sou contra, as pessoas são chatas, eu sou chato nessa hora, sabe? Arte é para você, não é, quando você olha uma orquestra, não é a coisa mais linda você ouvir uma música de orquestra, entendeu? Então isso é gostoso, uma dança bem dançada, entendeu? Um teatro bem falado, bem apresentado, então isso é gostoso, uma literatura bem lida, bem escrita, bem falada, bem interpretada, isso é gostoso. De você sair de casa num domingo, ou seja que for, sentar lá. Se isso já acontece, pode até estar sendo que esteja acontecendo, entendeu? Mas a visibilidade deveria ser mais ampla para os órgãos públicos, deveriam ter mais, eu vou usar o termo aqui, responsabilidade. Tá? Nós passamos agora de uma fase de mudança de gestão, está muito cedo, mas eu acredito que vai ter mudanças, que eu acho que é o tempo que diz, mas quando a boa vontade juntar a sociedade com o órgão público, a boa vontade aparece. Para a gente encerrar, que a sua história é longa, a gente quer extrair tudo que você pensa sobre arte, sobre cultura.
mas a gente vai precisar encerrar. Tá, e eu queria que tranquilo. você dissesse pra gente qual foi o momento da sua carreira que mais te marcou e que você queria deixar gravado na memória assim, das pessoas da cidade, como tá na sua. Nossa, é muito difícil. Eu acho que eu acho que é os momentos que me marcaram. O momento que me marcou mesmo foi quando nós participamos de um concurso, um festival nacional de dança, porque foi em São José dos Campos. A pessoa que dançava comigo, o Chico Lemos, nós tivemos um espetáculo que nós fomos para São José dos Campos dançar e saímos daqui. Naquela época, dois homens dançando era um absurdo, vamos colocar assim, era um espetáculo que era contemporaníssimo e a gente conseguiu levar 2 prêmios, 2º lugar a nível nacional e menção honrosa, considerado o melhor espetáculo do festival, que eram 10 dias de festivais. Então foi uma coisa assim que emocionou muito, devido à dificuldade que a gente teve antes de chegar. Pela construção como foi feito, pela forma com que a gente viajou, os desafios que nós tivemos durante toda essa trajetória e a compensação veio. Eu acho que a partir daí as portas se abriram, tanto para mim como para ele. Entendeu? Então isso não tem preço eu sempre carrego esse troféu e essa visão, essa memória comigo. Naquele momento que a gente escutou Equilíbrio 2, que era o nome do espetáculo, Dourados, Mato Grosso do Sul, ali para nós a consagração estava sendo feita de todo aquele trabalho que a gente vinha. Isso foi em 97, de tudo aquilo que a gente veio plantando, a colheita chegou. Isso para mim foi algo mais marcante, sabe? Foi uma das coisas marcantes, mas eu falo assim, todos aqueles desafios que você passa, você tem a sua compensação. E aí chegou. E aí só aplausos. E esses aplausos eu agradeço à Sociedade dos Dourados que me abriu as portas, me deu valor, entendeu? Me fez eu acreditar na minha arte também, porque eu respeito muito a Sociedade de Dourados em relação a isso, porque eu tive apoio da sociedade, tá? Eu tive mais apoio do que portas fechadas, então isso para mim foi o que engrandeceu a minha arte. Então para mim, em todos os sentidos, seja lá no esportivo e seja lá no cultural. Então isso foi o que me abriu, porque a forma com que eu apresentei e a forma com que eu mostrei o que era de arte para a minha vida, entendeu? Que estava de encontro tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu vivenciei na minha vida, entendeu? Então a gente saiu de lá assim, alma lavada. Nossa, que bom, obrigado por a gente estar aqui. Foi as dificuldades, mas a compensação veio, os aplausos veio e eu só posso agradecer Dourados. Certo, obrigada, viu, Ilvan? Quem quer te contar o que Obrigadão. você está fazendo hoje e quem quer encontrar você para te contratar, para saber o que você está fazendo de projetos, como faz? Olha, eu trabalho com dança de salão ainda, com 15 anos, casamento, aniversários, então eu sempre trabalho com a dança, o meu telefone é o mesmo, é o 0566-9999-590566, o meu Facebook é Ilvan Daniel Barbosa. Então eu estou sempre movimentando, eu gosto de trabalhar mais com essa coisa assim de montar coreografia para casamento, 15 anos, é o que eu já faço, entendeu? Que eu já vim fazendo. Então é mais esse daí, projetos, se precisar de orientação ou de alguma apresentação, também estou sempre à disposição. Tá certo. Ou seja, você está ainda na cidade, mas nos núcleos, nos momentos especiais das famílias. Sim, claro, com certeza. Tá certo, obrigada, Obrigado viu, você. Ilvan? Muito obrigada pela sua presença. Bom, esse foi o Talentos Regionais. Se você quer conhecer os artistas da nossa cidade, acesse o canal da TV Câmara de Dourados no YouTube. Lá tem artistas, atletas que fazem muito pela nossa cidade e você também pode acompanhar o trabalho dos parlamentares tanto pelo canal da TV Câmara quanto pelas redes sociais e pelo site oficial. Até breve!